Uma pergunta que gostaria de obter, né, a resposta. Quando temos dúvidas em relação se estamos agindo certo e se o que estamos fazendo está correspondendo ao que nos foi proposto nesse processo reencarnatório, como sei que eu estou cumprindo? Então, às vezes, no planejamento reencarnatório, né? Como eu sei que eu estou cumprindo aquele planejamento que eu fiz no plano espiritual, se eu tenho o esquecimento do Você passado? sabe que é muito comum, Éder, e eu escuto muito isso da nossa mentora lá da casa que eu frequento, que é uma pessoa maravilhosa, iluminada, né? Eu não estou citando nomes e lugares, porque de repente eu acho que é legal preservar esse anonimato, tá? Porque Uhum. eu não posso falar em nome do local, nada disso. Sim, Então, eu acho legal a gente ter esse anonimato, que é em relação também ao respeito a essas pessoas que lá estão, tá. né? Eu acho bacana isso, né? De você, é o que eu digo, aquele lugar para mim é abençoado. Eu amo aquele lugar, eu adoro estar lá, mas eu também tenho que preservar e respeitar as pessoas que estão lá. E a mentora de lá, ela tem umas falas assim, umas sacadas que eu pego, sabe? Muito relacionado a isso. A gente tem uma tendência, por ser praticante da doutrina, de ficar querendo buscar o que foi, o que aconteceu, como foi, o que era. E isso atrapalha muito, cara. Ou o que vai ser? Eu preciso de uma visão aqui que desça aqui, me psicografe alguma coisa. Mas isso, será que é carga lá do meu passado? Eu preciso parar com isso. Eu preciso viver o só por hoje. Eu preciso viver hoje, né? Então, em relação a essa pergunta, faça o seu melhor hoje. Não se preocupe com o que aconteceu lá atrás, não se preocupe com o que teve na sua outra vida. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para viver essa vida. Essa vida que eu tenho hoje é a mais importante. Nesse momento, para mim, tá? Perfeito. E para mim enxergar se eu estou fazendo certo ou errado em relação ao outro ou às situações, é só eu virar a moeda do outro lado. Será que isso que eu pratiquei, eu gostaria que praticassem comigo? Será que essa ação que eu tive com essa pessoa, eu gostaria que ela fizesse o mesmo comigo? Então vire o lado da moeda e você vai ter a resposta. Se for sim, beleza. Se for não, não faz. É bem fácil fazer isso. É um Perfeito. exercício tranquilo. Agora, eu volto a frisar sobre isso, né? Eu preciso não me preocupar. Nossa, quem foi o Marcelo na outra vida? O que ele fez? Será que isso que aconteceu tudo com o Mar... Pô, vou ficar, vou pirar, velho. Eu vou pirar, eu vou, sabe? Eu não preciso disso. E eu acho que a espiritualidade nem quer isso. No meu ponto de vista. Tudo aqui é meu ponto de vista, tá, pessoal? Eu acho que a espiritualidade quer o quê? A partir do momento que eu vi, que eu voltei, que eu conheci, que eu tive um novo despertar. E isso eu falo que eu devo muito à minha avó. Minha avó que já foi, né? Minha avó era uma kardecista. Tive um dia numa sessão de acupuntura. E foi nessa sessão de acupuntura, porque assim, eu tava com um problema muito sério nas costas. Então eu fui no RPG, fui na acupuntura, fui em tudo que é canto. Eu tava prestes a fazer uma cirurgia já no pescoço para arrumar aqui os 3 anel que estourou. Tô com 3 anel estourado aqui. O BO ainda tá aqui. Eu fiz a cirurgia, participei, me tratei. Depois fui no médico depois de um tempo. O problema está aqui, só que ele estacionou. Então eu tô muito feliz. E eu lembro que na sessão de acupuntura, Éder, normalmente demorava 30, 40 minutos. Não mais que isso. A mulher enfiava as agulhinhas lá, deitava na mesa, tal, e ficava. Nesse dia, eu fiquei 1 hora e meia. Eu apaguei. Eu acordei com ela me chacoalhando. E nesse dia, cara, eu tive um contato espiritual com a minha avó muito forte. A minha avó estava ali pertinho de mim, com a roupinha que ela usava, com o casaquinho lilás dela, do jeitinho dela, com o cabelinho dela tudo mirradinho assim. E ela, tipo assim, falava pra mim, meu, volta pra realidade. Alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí foi daquele dia que eu tive o despertar, que eu procurei ajuda na casa espírita. Como se ela dissesse assim, ó, você sabe o caminho. Por É, que você não tá indo, né? porque o trabalho que eu tinha passado os últimos 4 anos, que foi um trabalho profissional, foi um trabalho muito estressante. Foi assim,
muito pesado na questão de desgaste físico e emocional, né? Que foi a pasta da assistência social que eu cuidei por 4 anos. Então, a pressão muito grande, é muito difícil. Eu lidei assim, eu enfrentei 8 enchentes na cidade, cara. Foi terrível. Depois veio a pandemia. Então foi assim, foi uma prova de fogo mesmo. E aquilo vem, todo aquele peso, não tem como vir, cara. E aí parece que nesse momento foi aquele contato que me deu uma ajuda para que eu voltasse, me reencontrasse e estivesse onde eu estou hoje, Perfeito. né? Então isso foi muito legal para mim. Então, a recomendação que eu tenho é essa: quando for praticar algo em relação ao outro, pense se esse algo seria bom para você. E não se preocupe com o que ficou lá atrás ou o que está para vir. O ontem é cheque sem fundo. Já foi. Amanhã é cartão de crédito. Sim, sim. Dinheiro vivo é hoje, ó. Pega hoje que tá bom. Perfeito. Perfeito. Não é fácil. E eu imagino assim, né, que nessa do planejamento reencarnatório, às vezes a gente tem dúvida se está no caminho certo, se está na profissão certa e tal. Se estamos cumprindo aquilo que foi planejado antes. Porém, dentro dessa linha de raciocínio para a gente não... Porque tem o esquecimento, né? Geralmente a gente falha, não é porque a gente escolheu a porta errada para entrar. Tinha 3 portas, putz, como eu vou saber qual que é a que eu tinha que escolher? Eu escolhi a outra. Geralmente o nosso erro da nossa jornada encarnado é porque a gente tem má vontade e não tem um compromisso sério em ser melhor. Então eu penso que para a espiritualidade nos conduzir é fácil sem a gente saber. Desde que a gente tenha boa vontade, deseje, queira e queira melhorar. Queira ser um ser humano melhor a cada dia. Porque aí a porta que a gente tem que escolher dá certo. As coisas dão certo. Ela vem naturalmente. Não tem projeto, tem coisa que você vai e... Meu, você pensa naquilo, aí vem um amigo e fala, vem outro e fala, aí vem alguém e te oferece um negócio e te mostra e você fala, meu, então se eu tinha alguma dúvida é por aqui que eu tenho que seguir. Mas a gente tem que ter um primeiro impulso, né? Agora, aquilo que a gente acha que é o certo e vai tentando, a gente vê que não é por ali, ou a gente não tem esse compromisso, esse esforço, a própria espiritualidade não tá agindo, né? Quando é um projeto, um plano que tá dentro da nossa linha, eu acho que ele flui naturalmente, desde que a gente tenha um empenho, né? Então, a gente não vai falhar na nossa encarnação se a gente tiver boa vontade para com o próximo e boa vontade para conosco mesmo em si melhorar. Então, acho que... Qual é o tamanho do seu fardo, né? Qual é o tamanho da sua cruz? Ela é só sua. Você sabe que haviam várias pessoas numa jornada e cada uma com a sua cruz nas costas. E elas estavam andando, caminhando nessa jornada. E às vezes a cruz se pesava, um caía, o outro ajudava. E tinha um lá caminhando que a cada situação de dificuldade que passava, cortava um pedaço da cruz. Dá uma cortadinha aqui, uma serradinha ali. Ficar mais leve. Para ficar mais leve. Todos caminhando, todos caminhando. E chegou uma hora que essa cruz aqui já estava aqui no ombro do cara. Levinha, tranquilo. No final da jornada, todos se encontraram diante de um precipício. Diante de um grande vale profundo. E cada um que chegava ali, pegava a sua cruz, da margem que ele estava, ele tombava a cruz até outra margem, era o tamanho certinho para ele atravessar a margem. E pegar ela de volta. E pegar e tocar a vida dele. Entendeu? E aí o outro passava aqui, o outro passava ali, daqui a pouco chegou esse com o toquinho de cruz desse tamanho assim. Aí ele olhou para aquela margem, olhou os outros passando do lado e você não podia usar a cruz do outro emprestado. A tua é a tua, velho. Aí chegou lá no final, na reta, o toquinho desse tamanho, não conseguiu passar. Aí foi quando veio o guia espiritual lá e falou, e agora? Ele aí, o que eu faço agora? Agora você volta lá para trás, pega todos os pedacinhos que você cortou e emenda todos eles para você poder atravessar aqui. Então, justamente é isso. Às vezes nós
temos uma conduta na nossa vida de forma errada, de forma equivocada, não tem problema. Volta para trás, começa de novo e vá tentar novamente. Recalculando a rota. Recalculando a rota, nós temos essa oportunidade. Recomeçar, né? É preciso. Olha, até casou com o programa. Então, recomeçar é preciso e é permitido sempre. Só não queira pegar atalho. Porque às vezes o atalho não dá certo. Então, todos nós temos direito a um recomeço. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.